Boa tarde, pessoal. Hoje quero fazer um momento aqui, um vídeo, para nós retomarmos assim o diálogo que ficou aquela quarta-feira interrompido pela surpresa, né? Nos tomou a todos uma decisão da universidade e progressivamente dos estados. Nesta situação difícil e reconhecida por todos, nos interessa desde a clínica duas coisas, né? Por uma parte, manter o vínculo entre a comunidade, a psicologia clínica e nossa função como docentes e estagiários nas instituições. A partir disso mesmo, eu, não sendo muito adepto a tecnologia e prefiro ainda e me questiono sobre o lugar do encontro dos corpos em uma sala. Entendo, por razões óbvias, que este momento o melhor, o mais efetivo, o mais prudente, o necessário para a comunidade é esta atitude online, né? Então, eu preparei um pouco a continuidade entre os temas que a gente vinha falando e o nosso projeto de dar uma continuidade para a formação, utilizando os meios que a gente vai encontrando. Então, muitas questões vão surgir. Eu espero, depois de subir este vídeo, vocês poderem ingressar em um Meet online pelo qual a gente consiga levantar questões, fazer perguntas, dar dicas, enfim, ir evoluindo para retomar o aspecto de formação, tomando como base o percorrido já feito e o que se vem pela frente, né? É uma situação interessante, eu acho que uma coisa que pode ser o fio condutor das leituras pode ser esse lugar em que se coloca o valor constitutivo do grande outro, né? Porque hoje, particularmente na situação na que estamos, e algo que venho dialogando inclusive por WhatsApp com alguns dos supervisionandos, as circunstâncias adversas, as interrogações que nos levantam de algum modo, poderíamos dizer em termos teóricos que o espaço da falta no grande outro ficou hiperdimensionado, né? O que nos provoca angústia, porque a gente se pergunta o que o outro quer, né? O que o outro espera, o que o grande outro nos pode dar, como aquilo que estava garantido e que era algo da ordem da proteção. Então, retomando um pouco o mal-estar que as pessoas agora começam a ter quando eles devem redimensionar a topologia de sua pessoa, de seus egos, de seu campo pulsional, em uma outra realidade, né? Porque já vão se recortando progressivamente as tarefas e os vínculos anteriores e como se fosse uma distopia, um mundo novo, um Fahrenheit, um romance, de aqueles romances que se escreviam futuristas, né? Agora parece que isso de um dia para outro começou a tomar parte de nossas vidas e nosso campo pulsional se encontra um pouco modificado, né? Assim chegam nessa relação pacientes que de um dia para outro se encontram isolados, quebram relações, ou passam a conviver de um jeito que antes não conviviam com pessoas com as quais moravam juntos, descobrem que o parceiro tem outra, que a parceira não era do jeito que eles reconheciam, ou seja, todo o universo entra em questão. Isso me levou a pensar no que a gente vinha falando nos últimos encontros, né? O lugar do sofrimento e o lugar do ego em qual estava cada um de nós escutando nossos pacientes. Então, minha ideia é retomar o lugar do sofrimento
como forma que leva o paciente até a clínica e busca na gente um outro que saia de garantias, né? Um outro que consiga como semelhante escutar. E como a escuta inicial que a gente tem, essas repetições que o paciente vai fazer, essa escuta que vai começar a circular repetindo e a gente começa a reconhecer as temáticas do paciente, como isso de algum modo são referenciados para nós, mas que não se trata de, tecnicamente, né, colocar isso em questão no primeiro momento. Esses são os últimos parágrafos que a gente encontra sobre o início do tratamento. Quando os últimos dias que nos encontramos em Santa Rosa, na sala de aulas, nós estávamos trabalhando sobre as recomendações que Freud dava, as dicas que Freud dava a respeito de como se colocava um tratamento, né? A cura e a educação. Então vamos retomar essa ideia, né? Sobre os conselhos aos médicos, as recomendações aos médicos que exercem a análise, aquele texto de 1912, né? Que trabalha a questão da cura. O que é a cura? Que lugar vai ter o sofrimento e a terapêutica, né? Que lugar vai ter o sofrimento e a terapêutica no decorrer da construção do vínculo de transferência que Freud tinha com o paciente? Que lugar então coloca para esse semelhante que é o analista, que não é o semelhante de fato, né? Está em um outro degrau social. Não me refiro à classe social, né? Me refiro a que o fato de escutar e não ficar no campo especular e imaginário vai dar outra possibilidade de silêncio e intervenção, né? Aí então a gente coloca a questão da cura, que no texto seguinte sobre o início do tratamento, que é o texto seguinte na ordem da apostila, ele trata, depois da cura, trata de o dinheiro e o tempo. No campo do grande outro, no campo que nós saímos de garantias, no campo onde se espera que o outro organize o instituído. Essas são duas temáticas que a realidade atual nos pode levar a considerar. Antes, quando vinham pacientes na clínica e diziam que eles achavam que não devia se pagar, que era de graça, e a gente começava então a induzir, a escutar, a ver que discriminação fazia dos valores, se essa pessoa podia entrar, tinha condições, tinha interesse de possibilitar um pagamento. Esse tema a gente trabalhou de um modo que talvez, de aqui a um tempo, quando na clínica da Unijuí a psicologia seja retomada gradualmente com os pacientes, essas questões voltem-se a colocar. O grande outro, as instituições, o mercado, ao mesmo tempo que o resto da humanidade passa por um período de perdas, e nesse sentido ninguém sabe até onde podem chegar as perdas. A gente vê em diferentes locais do mundo que são dramáticas, né? Também vem numa situação de perda em termos de trabalho, perdas financeiras. Então, os valores em geral, poderíamos dizer, que são recolocados, né? Então, o valor, quando começa a ser recolocado no grande outro, nos diz que também é um valor que vale por pura diferença. Não é quanto, sino é o que para cada sujeito individualmente permite distinguir de si como um fragmento, algo que se coloca na ordem de semelhanças e diferenças. Se vocês percebem, quando a gente estudava Saussure, já víamos que qualquer universo simbólico, qualquer universo de circulação, se baseia sobre valores. Então, neste momento, quando a gente retomará questões de cura, retomaremos questões de terapêutica, retomaremos questões de tempo,
que são os que, sobre o início do tratamento, estão sendo discriminados. O início do tratamento diz algo que é muito interessante, que é o lugar em que o paciente deposita sobre o outro uma fala de suas associações, de aquilo que pensa, de aquilo que constrói em seus pensamentos, esperando uma solução para o problema. Lembra que a gente se divertia com isso de quanto queremos dizer uma palavra, aconselhar, julgar até onde deve fazer uma coisa ou outra, deve dormir com o filho ou não, deve falar com o esposo, deve falar com a professora, ou seja, comandar, em uma vontade da gente agir para curar. Isso está sempre presente, né? Porque não é uma questão de que a gente faça bem ou mal, é a questão de que há uma demanda, eu dizer motivação, mas de fato temos a palavra mais precisa, depois da queixa passa a interrogar-se. E nessa interrogação que o paciente faz, à medida que vai falando e vai compreendendo que a queixa é algo que pode ser colocado em termos de interrogação, pergunta para a gente. E nessa pergunta, às vezes, a gente pode sentir-se tentado a restabelecer um nível simbólico de intercâmbio. Se vocês vão a ver o que acontece com Freud quando ele vê, olha, não se trata que o paciente não tenha conhecimento de seu mal-estar. Ele tem conhecimento e vai então relatando, por lo menos um conhecimento desconhecido, ele nos traz. Mesmo assim, mesmo que a gente faça as interpretações, muitas vezes elas levantam mais resistência ainda, isso angustia. Quando é o momento de revelar determinadas construções que a gente começa a reconhecer em termos de uma elaboração de uma hipótese diagnóstica? Quando é o momento? Então, nos interrogamos e encontramos em Freud que ele vai situar novamente, nesses últimos parágrafos, o lugar do sofrimento como impulso inicial e que perdura durante todo o tratamento. Esse mal-estar, mesmo que esteja sendo eventualmente deslocado de sintoma em sintoma, é o mal-estar, esse sofrimento, essa angústia que é motor do trabalho psíquico. É o motor da mudança. Se não, se queremos um exemplo mais claro, quanto faz no presente de nossa sociedade a angústia e o temor ao que pode vir pela frente, que as pessoas começam a redimensionar seus espaços pulsionais. Talvez seja exemplar hoje, nesta situação social, ver como o mecanismo de recorte se faz por uma tensão entre gozos. Já não se pode gozar como antes. A perda é iminente. A angústia se estabelece. Falo de grupo, falo de sociedade, mas também sei que o universo que o sujeito vê como sociedade parte também de sua compreensão de mundo. A lógica é a mesma para o sujeito. Quando o gozo de determinado sintoma já não encaixa com esse fantasma, já não se encaixa com o que ele tem como objetos no seu contexto, aí então é possível uma ação que seja uma mudança de cena. E a mudança chega para tudo, chegou para nós até na cena esta, que é a cena virtual. Nesse sentido, tentemos escutar quanto Freud está em Freud presente a ideia de que durante todo o tratamento vai ter uma força psíquica que leva para demanda pela mudança, pede para nós uma interrogação de como mudar, e ao mesmo tempo resistências. As velhas resistências da interpretação dos sonhos. O ego.
a sede da resistência é o ego que tem esses mecanismos de gozo já pré-estabelecidos, de modo que em sua forma de amar o próximo, o sujeito entrega e espera e conduz seu desejo dentro de uma lógica de intercâmbios. Então, nessa situação entre a força que levaria para a mudança e as resistências do ego, Freud vai colocar aqui, na página 157 sobre o início do tratamento, justamente como a força motivadora primária na terapia é o sofrimento do paciente. 157. O desejo de ser curado que deste se origina. A intensidade desta força motivadora é diminuída por diversos factores durante o andamento de uma análise. É o benefício secundário da doença, ou, como diz aqui, na diferença de tradução, o livro secundário da doença. Bem, cada melhora que o paciente vai tendo no decorrer de uma análise em seu vínculo transferencial efetua uma diminuição. Sozinha, porém, a força motivadora não é suficiente para libertar-se da doença. Não sabe que caminhos seguir para chegar a esse fim. Não possui a necessária cota de energia para se opor à resistência. Bem, nesse momento, então Freud diz, haverá uma série de pontuações que na própria clínica a gente vai poder fazer, discriminando, colocando esses valores que socialmente, que fantasmaticamente começa o sujeito a mexer, a sair da zona de conforto. Essas participações que são nossas intervenções, são elementos de valoração, visam a fazer recorte, de discriminar o que é sua posição de gozo, sua posição de fantasia, do que seria aquilo que o sujeito pode ver que parte dele mesmo em seu vínculo com o outro. O paciente vai fazendo leituras. O paciente vai tendo, e a gente escuta em suas associações livres, momentos de reconhecimento de sua compulsão à repetição e sua capacidade de botar diferenças. Interessante que, diferente de outras formas de discurso que dariam lugar para a sugestão, para a pedagogia, para, enfim, outros tipos de discursos, a situação de só ficar escutando e acompanhar as cadeias associativas vai provocar esse sujeito, suposto saber, do qual Freud entende que, por um momento, as resistências poderão, então, ser superadas em virtude do vínculo transferencial, e somente então a enfermidade se tornou-se impossível, mesmo quando a transferência foi mais uma vez desfeita. O que é seu destino? O destino da transferência, o destino do vínculo que o paciente está estabelecendo comigo, eu acho que um analista nunca esquece que é desfazer o vínculo. Isso é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes se pergunta, mas por quanto tempo dura uma análise? Pelo tempo em que o analista trabalhe com o paciente e sempre progressivamente o paciente vai retirando investimento e o desfecho é justamente que esse objeto no qual nos colocamos nos momentos analíticos acabe sendo um objeto como se fosse um daqueles amores desfeitos, aqueles amores que só ficou para nós um traçunário, uma marca histórica, mas não uma coisa de gozo permanente. Um pouco, eu acho que a ideia desse parágrafo tão claro, que diz que o destino de toda transferência seria um desfecho pelo qual seria o destino. Bem,
partir disso, a gente tem que retomar um pouco a noção então de cura. Por que a gente não deve se preocupar por curar? Porque a gente pode chegar a criar mais resistências por nossa visão intelectual de dar a resposta para o paciente. A gente achando que agora peguei, agora ele vai sair adiante. E na concepção histórica, um tanto utilitarista do fazer clínico, um tanto apoiada na biologia, apoiada nos tratamentos médicos, biológicos, quero curar. No entanto, a gente só, com sorte, se não é muito alta a resistência, vai conseguir uma melhora temporária, mas logo o paciente volta a repetir. Para que o paciente consiga se retirar da repetição, tem que posicionar-se diferente a respeito do objeto. Quando a nível do objeto se produz uma mudança de posicionamento. Então, outro dia, talvez agora fazendo uma autocrítica, eu diria, um paciente me entendeu que minha seleção de significantes indicava que ele já estava em seu ego suficientemente reposicionado para uma modificação. No entanto, ele me avisa, mas ainda não. Preciso de tempo. E eu, ai, Bruno, para aí. Não devela a coisa, que não se trata de que ele não saiba seu valor a respeito desse objeto e quanto esse objeto não corresponde a uma expectativa feita 20 anos atrás. Não era desconhecimento dele. Ele que precisa reconhecer ainda muita outra coisa que ele não consegue enxergar em por que valoriza tanto aquele objeto que, em última instância, ele sofre como se fosse a grande teta da sua vida, esse é o grande outro. Então, esse exemplo é uma forma de autocrítica e que sirva também para ver que a gente nunca está livre, não importa quanto a gente tenha de experiência, é uma coisa que é dinâmica em toda relação humana, em toda relação com o outro vai se colocando. A partir disso, então, o paciente, contudo, só faz uso da instrução na medida em que é induzido a fazê-lo pela transferência. Na página 158, as últimas linhas. E por esta razão, nossa primeira comunicação deve ser retida até uma forte transferência tenha se estabelecido. E isto podemos acrescentar vale para todas as comunicações subsequentes. Em cada caso, temos que esperar até que a perturbação da transferência pelo aparecimento sucessivo de resistências transferenciais tenha sido removida. Uma lógica de forças, entre investimentos que se fazem pelo sofrimento e as resistências a provocar essas mudanças de posição. Bem, então, eu pediria que a gente desse uma olhada neste texto, tentemos discriminar a situação dos valores, a situação do tempo, que são colocados para depois pensar na temática das resistências e esse lugar que pode ter dentro do vínculo transferencial uma forma de apoio, para reconhecer os caminhos que o paciente vai soltando na sua fala e que nós, pontuando, podemos indicar. Sobre esses caminhos vamos a voltar a falar quando a gente trabalhe, talvez, tanto o esquema L, tanto o grafo de desejo. Eu calculo que progressivamente a gente vai ir situando os temas e colocando mais bibliografia. Para a próxima, para o nosso próximo encontro, eu queria abordar então o texto que eu deixei na copiadora de Os Outros em Lacan de Quinet. Por sorte deu tempo de deixar as cópias e eu torço porque vocês
tenham acesso à bibliografia. Vou ir pensando, diríamos, esto en modalidades recentes, muito ainda por resolver, né? Mas o que me interessaria agora é discriminar, então, este lugar, então, em que nos colocam, que parece ter algumas diferenças. Então, nós para o paciente somos em princípio um outro, e o paciente um outro para nós, lógico, é reflexivo, né? E nessa relação, quando a gente pense no conceito de outro, essa outricidade, vai estar discriminada em alguns aspectos, que é muito importante discriminar, né? Então, o texto de Quinet, né, que a gente vai abordar, vamos estudar talvez a parte introdutória, o primeiro capítulo, onde ele fala do pequeno outro, sobre o mito do Narciso, sobre o estágio do espelho, e vamos a ir avançando porque eu quero que ao mesmo tempo a gente consiga discriminar o que é clínico do que é social. Porque os efeitos sociais do atual momento histórico que estamos vivendo vão emerger inevitavelmente na clínica, né? Já está presente, né? Eu falo com meus colegas e eles trazem frequentemente questões muito básicas, né? Muito básicas, não importa o tempo de experiência que a gente tenha, mas a gente deve se replantear qual é o nosso grande outro hoje, qual é o nosso campo pulsional, como vai se reorganizar isso, quais valores, né? Sobretudo hay que perguntar na bolsa de valores aí que estava caindo, que logo sobe, esta moeda não presta, bom, se devemos ter saúde, geral, devemos ter educação, é hora de ir na escola, é hora de ficar em casa, ou seja, o grande outro fica uma bagunça. Ou seja, estando o grande outro na bagunça, nos mostrando sua falta, leva o quem escuta a parar a bola, ficar de olho e pensar, mesmo na angústia, mesmo no afecto de angústia, tu escutas o paciente, deixas abrir tu jogo, compreendes que ele tem uma decadência em seu grande outro e ofereces a mão. É um momento para vocês, psicólogos, diríamos para nós, né, psicólogos, estarmos cientes de que se precisam lugares, né, de escuta, se precisam referências e o básico do nosso trabalho é não saber, é deixar circular até que aparecem os pontos que para cada sujeito são pontos de referência e que sobre isso o sujeito e a comunidade vão se norteando. Hoje, por exemplo, poderíamos dizer, bom, vamos a ir toda na rua, vamos na universidade, vamos botar esta economia em movimento, e no entanto, grande parte da população nos diz, não, vamos parar a bola, vamos ver se de fato são nossos valores, é a vida ou é o emprego? Para que serve o emprego se não tenho vida? E se foi provocando uma degradação de altos valores até chegar a uma coisa muito elementar. Dizer, não, pare, vamos esperar a ver como articulamos a vida e depois pensamos no trabalho. Mas é muito interessante porque pessoas de diferentes ordens sociais, de diferentes advogados, enfermeiros, médicos, economistas, políticos, todos disseram, esperen, vamos ver como se organiza el estarmos vivos. Então, parece muito com o que acontece na clínica. O que acontece socialmente não é outra coisa que ver o sujeito em suas instâncias de descomposição no momento clínico de angústia. O que acontece socialmente, às vezes, corresponde socialmente porque o sujeito tem essa lógica de operar psiquicamente e o projeta sobre o mundo. Bem, eu derivei numa questão social, mas eu tinha pensado que, como dizia, nós temos um ponto que é a comunidade, os estagiários e a comunidade acadêmica, né, nossos estudos. A gente saiu de uma experiência clínica onde nós escutávamos. Estamos em um momento de pausa.
um momento de formação importante, onde temos que ler um processo que logo, quando daqui a um tempo retomamos os atendimentos clínicos, a gente tem que saber que elementos, em termos de angústia, da falta no outro, no grande outro, que elementos a gente tem que deixar pacientemente que sejam percorridos, que sejam retomados. O texto de Quinet, então, para já ir fechando, porque já se me passou meia hora eu falando aqui, sempre me estendo demais. Nos vai permitir distinguir, então, entre o outro, em tanto semelhante, tanto aquele que é igual, aquele que é da identidade, aquele que é onde partem as identificações, quanto o outro como rival, né? Aquele dos ciúmes, aquele da concorrência, e se coloca nesses pontos entre um outro como semelhante, que provoca prazer ou que provoca desprazer, que vai ser numa ordem imaginária. Nós falamos bastante disso nas poucas aulas que nós tivemos, de como somos convidados a responder em termos de simpatia, de experiência, de afeto, de idealizações e até de ideais, né? Nesse momento a gente pode dizer que se trata de uma relação imaginária a respeito da constituição do ego que se reproduz na clínica. E é diferente do lugar de grande outro, ao qual vocês vão ser convocados, porque eles sofrem e querem que vocês sejam nesse grande outro que os norteia e nesse percurso de sofrimento. Aí onde é importante distinguir a função de grande outro como dominador, que é muito diferente de um sujeito saber do qual se espera que se depositem lá os elementos que façam compreender o sujeito seu lugar. Enquanto a gente escuta em silêncio, e nosso lugar de agente de discurso é provocar as interrogações e a dinâmica discursiva, então nosso lugar é um lugar de analista, ou seja, passamos de ser um outro que dará o sustento e sem soltar a mão do paciente, ou seja, fazendo o papel de garantia, ou como fazia São Cristóvão, né? Que era um gigante que levava nos ombros a Cristo, mas não sabia onde botava os pés, até que sente que, bom, precisava ele mesmo de um apoio. Então, nessa hora, o poder sair de fiador, poder sair de garante, traz toda essa questão do sujeito suposto saber. A partir de aí, essa articulação nos leva a pensar que nos vamos a oferecer para o paciente, além do lugar de garantia, um lugar para que ele percorra todas as suas fantasias. Então, se ele agora falava só com a fulana, mas agora fala essas mesmas coisas para a fulana, e eu no lugar transferencial, me está transferindo, né? Em lugar de responder como responde a fulana, não respondo à demanda dele. Por isso é tão importante não responder à demanda. Não respondo à demanda dele, mas interrogo, mas por que tu queres isso de mim? E em lugar desse pedido, ai, vem, me cuida agora. Então tá, olha, não, esta semana não vou conseguir te cuidar. A ver, vamos a marcar um outro dia. Como assim? Vai dizer o sujeito respondendo. Não, se não vamos a marcar. Mas me diz, te provocou algum mal-estar? Por quê? Como tu lidas com a falta? Olha quanta questão vai se colocando na medida de que o sujeito, nós como analistas, né, captamos um sujeito e nos reposicionamos no discurso, nós corremos a um lado, vamos dando essa flexibilidade. Né? Esse é o percorrido de uma análise, esse é o percorrido de não ficar fixos em uma transferência dominando o discurso. Enfim, são as temáticas que vamos estar vendo no livro de Quinet. Eu agora vou subir este vídeo, vou mandar e-mail para vocês assistirem, vou passar o link. E também vou ficar depois, a partir das 7,
vou ficar aqui nos horários de aulas, né? Vou ficar em um Meet, também vou mandar o link para vocês poderem trazer as questões, né? E aí, bom, desde a partir das 7 até a hora que for possível, né, para todos nós estarmos comunicados, a gente vai trazendo as questões e já deixamos, então, combinado que para a próxima quarta, né, já vou colocando essa bibliografia que nos vai permitir trabalhar com o que a gente já fez de experiência clínica, com o que a gente vai passar por este momento de interrupção, projetando, né, a retomada de nossa escuta e, por que não, um pouco uma vivência mais produtiva, mais ativa intelectualmente, aproveitando que a gente já não está nesse campo pulsional organizado que nós tínhamos, né? Então, daqui a pouco a gente se vê. Muito obrigado, e já só falar aqui me mata um pouco a saudade que eu tinha da turma, me parece até ver vocês aí como era na sala de aula, né? Até daqui a pouco.